O Código Penal brasileiro é de 1940. Nestes 70 anos, muita coisa mudou. Aqui na Câmara dos Deputados, a CCJ criou uma subcomissão para tratar desse Código Penal. E o relator é o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, com quem eu converso agora no Palavra Aberta. Deputado, muito obrigado pela sua visita aqui. Eu que agradeço, Sandro, pelo convite e pelo interesse também por esse tema que para nós é muito importante. Claro, qual é a ideia dessa subcomissão? Você resumiu muito bem na sua abertura. A ideia é rever, reavaliar aquilo que de fato precisa ser mudado no nosso Código Penal, que já tem 70 anos, afinal de contas, nesses 70 anos o país mudou muito, a sociedade, a visão de mundo que a gente tem hoje mudou bastante. E também o próprio Código Penal foi mudado ao longo desses 70 anos pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, ou seja, pelo Congresso. Ao longo do tempo, as penas previstas para determinados crimes foram sendo aumentadas, gerando muitas vezes um desequilíbrio, ou seja, punindo às vezes crimes mais leves com penas muito graves ou crimes graves com penas leves. E para corrigir esses desequilíbrios, para reequilibrar as penas previstas para os crimes no Código Penal, portanto, para fazer mais justiça, foi criada essa subcomissão da qual tenho a honra de ser relator. A gente segue mais ou menos aquela ideia, né, deputado, de que a sociedade evoluiu, a sociedade mudou nesses 70 anos e o Código precisa ser tão dinâmico quanto o dinamismo dessa própria transformação social do país, é isso? Exatamente, quer dizer, então certamente algumas coisas que eram vistas como crime talvez tenham deixado de ser vistas como crime nesse tempo, ou seja, há outras punições mais eficazes do que simplesmente criminalizar determinadas condutas. E, por outro lado, surgiram crimes novos que não estavam previstos. Crimes, por exemplo, envolvendo tecnologia, já que nesses 70 anos houve um grande avanço da tecnologia. E, por fim, há também a expectativa de adotar punições mais eficazes do que apenas a pena de prisão. Nós sabemos hoje que as prisões são muitas vezes escolas de pós-graduação em crimes. Portanto, é preciso sempre, com muita prudência, com muito equilíbrio, avaliar qual é a forma mais eficaz de se punir alguém por uma determinada conduta. Há casos em que necessariamente a pena tem que ser de prisão, pessoas que precisam ser retiradas do convívio social, e há outros casos em que uma pena alternativa vai ser muito mais eficaz, capaz de corrigir uma determinada conduta sem transformar alguém em pós-graduado do crime numa penitenciária qualquer. Eu converso aqui com o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro. Deputado, a ideia, então, é também desafogar o sistema carcerário brasileiro, né? A gente vê essas imagens aí sempre, matérias e mais matérias, com a superlotação dos presídios. Tangencia também esse ponto? Certamente terá impacto nisso também. O Brasil gasta muito para piorar as pessoas. Um preso custa muito caro para sair de lá pior, que é a realidade hoje do sistema carcerário. Dependendo do estado, o custo de um preso por mês varia de R$ 1.200, R$ 1.300 a R$ 2.000. Portanto, é preciso avaliar com muita sensatez quem de fato deve ser privado da sua liberdade para ser punido, e há casos em que isso é necessário, e essa prisão deve durar por muito tempo, pessoas que precisam ser retiradas do convívio social, e há outros casos em que colocar alguém que praticou uma infração leve no meio de criminosos que têm 20, 30 homicídios nas costas, será muito pior porque essa pessoa que não era um criminoso quanto mais vai sair de lá escolado no crime e vai passar a fazer parte do crime organizado. Além disso, por outro lado, é preciso punir alguns crimes mais gravemente. Por exemplo, há um desequilíbrio no Brasil em que o crime de roubo tem como pena mínima a pena de 4 anos. O crime de corrupção, pena mínima de 2 anos. Está errado. É preciso punir mais duramente o crime de corrupção, né? É muito mais prejudicial para a sociedade alguém que desvia dinheiro público do que alguém que pratica um roubo comum. Quem pratica um roubo comum deve ser punido, mas mais duramente quem desvia dinheiro público, por exemplo, né? A pena mínima do homicídio doloso, daquele assassinato em que houve a intenção de se matar alguém, é de 6 anos. A pena mínima da extorsão mediante sequestro é de 8 anos. Portanto, não é possível que sequestrar alguém para receber dinheiro seja mais grave do que matar alguém. Então, esse reencontro entre a gravidade dos crimes e a proporção das penas é o que nós estamos buscando. E não se trata de uma comissão só de deputados. A riqueza do nosso trabalho é que nós estamos contando desde já com a participação de representantes de todas as instituições
que operam o direito. Então, tem juízes, membros do Ministério Público Estadual e Federal, defensores públicos, representantes da OAB e tantas outras instituições da sociedade civil que estão nos ajudando a costurar, a preparar até o fim do ano uma proposta de um novo Código Penal, em especial na parte especial, que é aquela parte que prevê crimes e penas. Quando o senhor fala, né, deputado, de que os presídios são verdadeiras pós-graduações do crime, a gente também não esquece os adolescentes, né, esses que estão em situação de privação de liberdade, menores de 18 anos. Qual é a sua opinião também com essa revisão do Código Penal, disso que se tanto fala, tanto se polemiza em relação à diminuição da maioridade penal? Esse não será um tema enfrentado pela subcomissão. A minha posição pessoal é contrária. Eu sou contrário à redução da maioridade penal, porque eu acho que essa solução não ataca a raiz do problema. Eu tenho muita preocupação de, no Brasil, a gente optar, às vezes, pelo caminho mais curto, que é o caminho dos paliativos. Eu quero apostar, sobretudo, na educação, na inclusão, na oferta de oportunidades para a nossa juventude e, claro, aqueles que, de fato, mesmo assim, tendo oportunidade, tendo uma outra chance, optarem pelo caminho do crime, devem ser responsabilizados. Essa revisão toda do Código Penal, de alguma maneira, vai impactar entre os adolescentes também, porque o que é o ato infracional? O ato infracional é aquele ato praticado por um menor de 18 anos que corresponde a um crime, ou seja, se ele fosse maior, não seria chamado de ato infracional, seria chamado de crime. Portanto, toda essa revisão do Código Penal, ela terá impacto também, certamente, na justiça para adolescentes em conflito com a lei, porque ela é aplicada como se fosse através de um espelho, ela é replicada para aqueles que têm menos de 18 anos. Eu queria só aproveitar e destacar também que há uma comissão no Senado tratando da reforma do Código Penal, foi proposta do senador Pedro Taques, e nós vamos trabalhar em conjunto, ou seja, Câmara e Senado, a nossa subcomissão da CCJ, com a comissão criada no Senado pelo senador Pedro Taques, vão trabalhar em conjunto para oferecer ao Brasil um novo Código Penal, que produza mais justiça e combata a impunidade, punindo duramente aos crimes mais graves e, de maneira menos dura, os crimes menos graves, ou seja, fazendo justiça. Deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, quando a gente fala sobre, o senhor falou agora há pouco, questão das penas alternativas, né? Perfeito. Eu gostaria que o senhor exemplificasse as penas alternativas que, no caso da sociedade brasileira, poderiam ser bem instituídas aqui, de acordo com a nossa realidade. Bom, essa é uma pergunta excelente, porque ela também vem ao encontro daquilo que a sociedade quer. Existe uma ideia que é de que, cada vez mais, a punição aplicada pela prática de um determinado crime tenha relação com o dano causado por aquele crime. É um dos princípios de uma justiça que tem por objetivo fazer com que a vítima do crime se sinta também protegida pelo direito penal. Uma espécie de justiça restaurativa. Esse princípio faria com que as punições alternativas, as penas alternativas, tivessem relação com o dano causado pelo criminoso. Então, vamos supor uma pessoa que destrua um bem público, um crime de dano, né? Esse criminoso poderia ser condenado a reconstruir, a restituir o patrimônio público naquilo que foi desviado. O crime de desvio de dinheiro público, além da pena de prisão, a pena de restituir tudo que foi devolvido, multiplicado por 2, por 3, por 4, ou seja, uma pena de multa muito dura. Isso também corresponde ao que a sociedade brasileira quer. Ela quer ver o corrupto preso? Sim, mas ela quer, sobretudo, que ele devolva o que ele roubou e tenha uma perda patrimonial. Então, procurar relacionar a punição com o dano causado é um dos princípios que nós vamos buscar. Eu queria só, para terminar, te contar um exemplo de um pai de família que me procurou há uns 2 anos atrás. Ele perdeu o filho vítima de um acidente de carro provocado por um motorista embriagado, alcoolizado. Ele disse: deputado Molon, eu gostaria de ver o motorista do outro carro que matou meu filho nesse acidente punido não apenas com uma pena de prisão. Eu tenho uma pena que seria mais dura e que eu acho que seria melhor para ele. Ser condenado, por exemplo, a dirigir ambulâncias nos fins de semana, sextas e sábados à noite, especialmente para socorro de acidentados, para durante 2 ou 3 anos à noite prestar um serviço à comunidade, dirigindo a ambulância, ao mesmo tempo vendo o mal que ele causou e refletindo sobre isso. Então, esse é um exemplo de uma punição que seria uma punição dura, no sentido de que faria a pessoa voltar sobre o seu erro, muitas vezes rever a sua conduta
e, ao mesmo tempo, talvez mais eficaz do que apenas a pena de prisão. Então, esses são caminhos que nós temos que pensar. Essa não é uma proposta ainda da subcomissão, mas é pensar nessa direção de relacionar a punição ao dano causado à comunidade para, de alguma maneira, a comunidade se sentir restituída, protegida pelo direito penal. Ok, deputado, muito obrigado pela sua visita aqui no Palavra Aberta e pela elucidação do tema aqui para a gente. Eu que agradeço, obrigado pelo interesse também, parabéns pelo trabalho da TV Câmara. Ok, obrigado. Continue aqui na TV Câmara e até o próximo encontro.